Hoje eu quero refletir com você sobre uma das passagens mais belas das Escrituras, Salmo 139. Vamos refletir hoje dos versos 1 até o 18. Porque aqui vamos ver um Deus santo e amoroso que realmente nos conhece. Será que Deus vê o que ninguém vê? Exatamente isso que Davi responde aqui no Salmo 139. Depois que já falamos aqui sobre o Deus que deseja ser conhecido em Jeremias 9, o Deus que revela seu nome lá em Êxodo 3, o Deus que revela seu caráter em Êxodo 34, um Deus que é santo, santo, santo em Isaías 6, um Deus que lá na carta de 1 João 4 diz que ele é amor, a sua essência é amor, ele não tem amor, ele é amor. Surge essa pergunta aqui, esse Deus santo, amoroso, realmente nos conhece? E Davi ele vem aqui nesse Salmo 139 respondendo, Deus que conhece tudo sobre você, Deus sabe o que você está pensando. Existem coisas que escondemos de pessoas, sim, escondemos de pessoas os nossos medos, os nossos pensamentos, as nossas lutas, muitas vezes as nossas lágrimas. Mas existe uma pergunta: o que acontece quando não podemos esconder nada? O Salmo 139 nos apresenta um Deus que conhece absolutamente tudo. Isso pode ser assustador, mas também pode ser profundamente consolador. Davi está refletindo sobre a onisciência de Deus. Ele tem toda a ciência. Ao mesmo tempo que ele é onipresente, está em todo lugar, ele também é onisciente, é onipotente. Esses são os atributos divinos de Deus, como sua eternidade, sua imutabilidade e muitos outros atributos. Mas hoje aqui eu quero ver com você isso. Davi está vendo a onisciência de Deus, reconhecendo a onisciência de Deus. Perceba algo aqui. Ele não está escrevendo um tratado teológico, não é isso que Davi está escrevendo. Ele não está escrevendo doutrinas, regras, não é isso. Ele está fazendo aqui, sabe o quê? Adorando. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui neste canal. É sempre muito bom te ver por aqui. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que geralmente fazemos por aqui. Conteúdos bíblicos, ensinos bíblicos, lives de segunda a sexta ao vivo, vídeos sobre temas específicos maravilhosos. Se você também quer dar um tema, falar sobre algo, faz aqui o comentário, quem sabe a sua dúvida, o seu tema pode virar uma série aqui neste canal e a sua dúvida pode ser a dúvida também de outras pessoas. Então, se não se inscreveu, já se inscreva aqui neste canal e faça o seu comentário, fique à vontade, a casa é sua. Se precisar de oração também, fique à vontade para pedir. E não saia daqui, se você veio até aqui hoje, porque Deus quer te falar algo importante ao teu coração. Deus tem uma palavra para você. E hoje a gente vai meditar no Salmo 139, essa riqueza de detalhe, onde Davi faz uma adoração aqui ao mesmo tempo. Olha só o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conhece. Olha esse verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra sondar aqui transmite a ideia de examinar profundamente, investigar, conhecer completamente. Deus não conhece apenas informações sobre você. Deus conhece você. Isso é importante de você saber hoje. No verso 2, olha o que diz: sabes quando me sento e quando me levanto.
Sabes, quando me sento, a palavra aqui não é só física, ele não está falando apenas de movimentos físicos. Sabes, quando me sento e quando me levanto, é uma figura de linguagem para que você entenda que ele conhece toda a sua rotina, toda a rotina da vida. Nada da sua vida passa despercebido diante de Deus. Então, o que você é no trabalho, você tem que ser dentro da sua casa. O que você é com seus vizinhos, você tem que ser com a sua família. Deus conhece você por inteiro, 24 horas Ele está te vendo. Deus te conhece antes mesmo de você nascer. Isso é muito importante de você saber. Olha só quando Ele diz assim, ó. De longe percebes os meus pensamentos. Gente, de longe. Aqui é uma profundidade extraordinária. De longe penetras os meus pensamentos. Olha que profundidade. As pessoas ouvem nossas palavras, não ouvem? Quando estamos por perto. Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo dele sair à nossa boca. Antes que uma preocupação seja verbalizada, antes que um medo seja confessado, antes que uma oração seja feita, Deus já sabe de tudo. Isso assusta algumas pessoas, não assusta? Porque significa que Deus conhece nossos pecados secretos. Mas também ao mesmo tempo que é assustador, é consolador. Porque significa que Deus conhece nossas dores secretas que muitas vezes não verbalizamos ou falamos com alguém. Eu acho incrível o Salmo 139. Olha quando ele fala aqui, ó, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já sabes inteiramente, Senhor, o que vou dizer. Tu me cerca por trás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. O conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir. Olha o que ele diz aqui: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha que coisa linda isso aqui. Aqui Davi faz uma pergunta extraordinária. Para onde me ausentarei do teu espírito? E a resposta é única. Lugar nenhum, lugar algum. A presença de Deus não é limitada por geografia. Se subir aos céus, Ele está lá. Se descer às profundezas do mar, Ele estará lá. Talvez alguém aqui hoje esteja se sentindo abandonado, sobrecarregado, cansado, esquecido, sozinho. Parece que ninguém te entende. Davi diria assim: você pode se sentir sozinho, mas não está sozinho. Até os versículos 6, Davi fala da onisciência de Deus. Deus sabe tudo, não foi isso? Mas agora nesses versículos aqui 7 e 10, ele passa para outro atributo divino de Deus: a onipresença dele. Ou seja, Deus não apenas sabe tudo sobre nós, Deus está presente em todos os lugares. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui nesses salmos. Davi não está fazendo uma aula de teologia, ele está adorando.
O Salmo 139, verso 7, ele diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Observe a pergunta de Davi. Davi não pergunta assim: será que Deus está em todos os lugares? Ele não faz essa pergunta. Ele já sabe tudo disso. A pergunta aqui é: existe algum lugar onde eu possa escapar da presença de Deus? Desde Gênesis, o homem tenta fugir da presença de Deus. Adão se esconde quando erra, Caim se afasta, Jonas foge para Tarsis, Israel foge para os ídolos. Mas a Bíblia ensina repetidamente algo importante para você entender hoje. Você pode se afastar de Deus em seu coração, mas nunca poderá sair do alcance da sua presença. Talvez alguém esteja ouvindo aqui hoje e pensar: eu me afastei de Deus. Sim, é possível afastar-se em comunhão, é possível afastar-se em obediência, mas você não consegue afastar o alcance de Deus. Você entende isso? Porque Deus continua vendo, você não consegue afastar o alcance. Porque Deus continua vendo, Deus continua chamando, continua perseguindo em graça. O Salmo 139, verso 8, olha o que ele mostra pra gente: se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estará. Aqui Davi usa dois extremos, não usa? Porque a gente não consegue subir aos altos céus, e nem colocar a nossa cama lá na sepultura, nas profundezas. Céus representa a altura máxima, a glória, a exaltação do divino, triunfo. Já o abismo, quando ele fala na sepultura, o Sheol, representa a profundidade, escuridão, morte, desespero. Davi está dizendo assim, não importa o extremo da experiência humana, o quão profundo e quão no abismo você chegou, quão alto você se elevou. Se eu estou no topo, Deus está lá. Se eu estou no fundo do poço, Deus também está lá. E aqui é uma verdade maravilhosa para a gente entender. Muitas pessoas acreditam que Deus está presente nos melhores momentos, mas Davi está nos ensinando algo aqui maravilhoso. Deus também está presente nos piores momentos. O Deus da montanha continua sendo o Deus do vale. Às vezes você pode pensar: mas eu estava lá num nível tão grande, eu estudei, eu estava no status elevado, tinha um cargo elevadíssimo, um salário bom, eu estava bem, feliz, animado. Deus estava com você lá. Mas porque hoje eu estou vivendo isso, sobrecarregado, cansado, pesado, nas mais profundezas das agonias do meu medo, sem ser compreendido, sem me sentir amado? Deus também está lá. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Deus da montanha continua sendo Deus do vale. Escreve isso aqui nos comentários. O Deus da montanha continua sendo Deus do vale. Ele estará comigo aonde eu estiver. Quando a gente lê aqui o 9, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, é o que o Davi fala aqui. Vocês conseguem imaginar essa situação, essa imagem linda? Você consegue formar aí na sua mente? Tenta imaginar isso: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Alvorada
No pensamento hebraico, representa o leste, o lugar onde o sol nasce. Já os confins dos mares representam o oeste, o lugar mais distante imaginável para um israelita daquele tempo, quando ele escreveu aqui. Era isso que ele queria falar. Olha, se meu pensamento representa o leste, vem do leste, onde o sol nasce, ou lá nos confins dos mares, o oeste, onde eu não consigo chegar, está distante de mim, do leste ao oeste. Em outras palavras, ele quer dizer, se eu atravessar o mundo do leste ao oeste, o mundo inteiro, o Senhor está lá. Não existe distância suficiente, não existe fronteira suficiente, não existe viagem suficiente. É isso que Davi quer dizer aqui, que Deus não esteja com ele. Quando a gente vai pro 10 aqui, olha o que ele fala, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. A ideia de Davi aqui é ainda me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Aqui Davi chega no ápice. Observe, Davi não diz apenas Deus está lá. Ele diz a mão de Deus me guiará. E isso é importante de você entender hoje. Não é apenas a presença que vai estar lá. Ele vai te guiar. É presença ativa, não é apenas uma observação. É cuidado, é amparo. Não é apenas conhecimento, é direção. O Senhor guia os seus passos. Basta você dar sua vida em direção para Ele guiar. Na Bíblia, a mão e a destra fala de ação. A destra fala de poder. Portanto, Davi está dizendo, sabe o que aqui? Onde quer que eu esteja, Deus não apenas me encontrará, Deus me conduzirá. Aqui vemos a doutrina da preservação dos santos. O crente não permanece firme porque consegue segurar Deus. Crente, quando eu falo, aquele que confia em Deus, que crê em Deus, que segue os caminhos do Senhor. O cristão permanece porque Deus o sustenta. Como diria Calvino, não é mesmo? A segurança do crente repousa mais na mão de Deus do que na força da sua própria fé. Talvez alguém esteja hoje vivendo aqui um momento de escuridão em sua vida. Uma perda de alguém muito especial, uma perda às vezes moral, de autoridade, se sentiu encurralado, sozinho, sem controle. Talvez uma crise, uma enfermidade. Enfermidade, quando eu falo, não só física, da alma também. Hoje muitas enfermidades, antes de chegar ao teu corpo, ela primeiro começa na tua alma, na tua mente. Talvez você esteja vivendo também um silêncio espiritual. Esteja se perguntando, onde está Deus? E aí, sabe o que Davi responderia para você? Deus está exatamente onde sempre esteve. Você pode não sentir a presença de Deus, mas a presença de Deus não depende dos seus sentimentos. Não existe lugar tão alto que Deus não esteja, e nem lugar tão profundo que a sua graça não possa te alcançar. Os versículos 7 ao 10 não foram escritos para assustar você. Não. Foram escritos para consolar os filhos de Deus. Porque Davi não está dizendo, não consigo fugir de Deus. Ele está celebrando, nunca estarei sozinho. E isso é lindo, você nunca estará sozinha. Se Deus está presente nos céus e nas profundezas,
Será que Ele também está presente exatamente onde você está hoje? Você percebe que isso é lindo, consolador? Por isso que eu comecei aqui dizendo que é uma reflexão que parece ao mesmo tempo assustadora, mas consoladora, maravilhosa. Deus está conosco em todos os lugares. Você não está só. Olha só que lindo isso daqui. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz me tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Olha isso. Agora o salmo fica ainda mais pessoal. Você viu aqui? Formaste o meu interior. Aqui Davi reconhece Deus como o criador do seu ser, antes do seu nascimento, antes da sua história, antes dos aplausos, antes das críticas, antes das acusações, antes de tudo. Deus já conhecia você? Olha o que ele diz aqui, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Observe a mudança aqui. No início, Davi está admirado, certo? No início dos Salmos. No final, ele está adorando. Sabe uma grande lição que vejo aqui? O Deus que conhece tudo sobre nós continua nos amando. Continua te amando acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Deus continua te amando. Mesmo que muitas vezes pareça até que você não quer Ele por perto, mas Ele continua te amando. Nada do que você descobre sobre si mesmo pega Deus de surpresa. Nada que você passa pega Deus de surpresa. Muitas vezes foram escolhas nossas. O Deus que conhece seu pior dia também conhece o propósito que preparou para a sua vida. E você tem escolha. Escuta aqui, você tem escolha. Muitas vezes o que você tem é apenas cansaço emocional, sabe aquele esgotamento emocional que você precisa de ajuda, você precisa descansar para renovar as suas forças, voltar novamente com aquela energia iluminada por Deus. O Deus que conhece o seu pior dia também conhece o propósito que preparou para você, para a sua vida. Bom, depois de falar que Deus conhece tudo, dos versículos 1 ao 6, depois de falar que Ele está em todos os lugares, dos versos 7 ao 12, e depois de falar que Ele formou no ventre materno, dos versos 13 ao 16, Davi chega a uma conclusão surpreendente no verso 17. Preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Observe que Davi não diz que preciosos são os meus pensamentos sobre Deus. Ele diz que preciosos são os pensamentos de Deus. Existe uma diferença nisso, você observou? Isso muda tudo, tudo. Isso muda tudo. Você precisa entender isso hoje.
o que Davi está contemplando. Durante todo o salmo, ele está refletindo: Deus me conhece, Deus me vê, Deus me acompanha, Deus me sustenta. Isso é precioso da gente entender hoje. Deus me formou. Não é isso mesmo que ele fala? Leia o Salmo 139 depois, novamente. Porque depois que Davi reconhece tudo isso, então ele para e pensa: se Deus faz tudo isso por mim, então os pensamentos dele a meu respeito devem ser maravilhosos. O termo precioso aqui na Bíblia, no original, transmite a ideia de algo valiosíssimo, raro, estimado, digno de honra. Como alguém segurando um tesouro nas mãos. Seus pensamentos, ó Deus, são maravilhosos. Davi está dizendo: os pensamentos de Deus são como um tesouro para mim. Mas que pensamentos são esses que ele diz aqui no verso 17? Aqui precisamos ter cuidado, não é mesmo? Davi não está dizendo: Deus pensa apenas coisas agradáveis sobre mim, porque somos falhos, não é mesmo? O contexto mostra algo maior. Ele está falando dos planos, dos propósitos, da sabedoria, do cuidado de Deus com você. Por isso você pode entender isso melhor hoje. Quando a gente falou lá em Jeremias 29 aqui no canal, se você ainda não assistiu este vídeo, eu te convido, se inscreva no canal e vai lá. A gente falou logo nas primeiras lives da série Quem Deus É, sobre Jeremias. Lá em Jeremias fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Também quando você lê lá em Isaías 55, no versículo 8 e 9, diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe uma verdade maravilhosa da gente entender aqui? Muitas vezes gastamos a vida inteira, preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Davi, ele chega num ponto diferente. Ele descobre que o mais importante não é, escuta só isso aqui, não é o que as pessoas pensam sobre você, mas o que Deus pensa ao seu respeito. No versículo 18 diz assim, olha só que coisa linda. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Se os contasse, excede os grãos de areia. Davi usa uma figura impossível de calcular aqui, você observou? Você consegue contar os grãos de areia? Você vê que é incalculável? É impossível de contar. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Olha a profundeza disso. Ele diz, não consigo medir, Senhor, a profundidade dos seus pensamentos. Davi está dizendo para nós, não conseguimos medir a profundidade dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. Sabe o que isso lembra? O livro de Romanos, capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Sabe o que aqui vemos? Soberania, providência divina. Davi entende que sua vida não é fruto do acaso, ele não está aqui em vão. Ele tem uma missão. Davi entende que sua vida não é resultado de sorte. Davi entende que ele não é um acidente cósmico. Ele não veio com um karma de sofrimento. Que Davi entende que existe um Deus que conhece, existe um Deus
que governa, existe um Deus que planeja, existe um Deus que sustenta. E os pensamentos desse Deus são infinitamente superiores aos nossos pensamentos. Talvez você esteja ouvindo este vídeo neste momento, sabe, pensando, minha vida não faz sentido, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu sou incompreendido, todos me acusam, nada está acontecendo como eu planejei, não era isso que eu queria, tudo está saindo do meu controle. Sabe o que Davi responderia? Você não consegue enxergar tudo, você não consegue ver tudo, você não pode estar no controle de tudo. O controle só pertence a Deus. Porque Deus consegue enxergar aquilo que você não consegue ver. Deus vê aquilo que você não vê. Enquanto nós enxergamos apenas uma página da história, Deus contempla o livro inteiro. Você entende isso? Você está vendo às vezes só uma página, igual eu estou lendo aqui, ó, só uma página. Mas Deus já conhece todo o livro por inteiro. Os pensamentos de Deus sobre sua vida são maiores e melhores do que suas preocupações, do que suas preocupações sobre a sua vida. Descansa no Senhor. Sabe por quê? Isso está machucando a sua alma, ferindo a sua alma. E uma alma ferida fere outras pessoas. Esse turbilhão de pensamentos, e a culpa não é sua ao mesmo tempo. Por quê? Só precisa você fazer uma escolha, descansa no Senhor, entrega tudo ao Senhor. Do mesmo jeito que Ele vê você nas alturas, Ele também vê você lá na profundidade, nos seus medos, nas suas lágrimas, sua angústia. Aqui nesse verso 18 existe uma frase linda para você guardar. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Quando eu durmo, Ele está comigo. É Ele que nos guarda durante o sono. Descansa, durma. Muitas vezes a falta de sono também traz esse cansaço físico, esse cansaço emocional, esse esgotamento. Você precisa descansar. Temos que fazer como Davi mesmo nos orientou, que ele diz assim, ó, deito e logo pego no sono. Davi estava sendo perseguido no meio da guerra. Ele confiava tanto no Senhor que ele fala, deito e logo pego no sono. Porque ele sabia que o Senhor podia proteger ele. Isso é uma imagem maravilhosa que você precisa entender. Depois de contemplar a imensidão dos pensamentos de Deus, depois de refletir sobre a presença de Deus em sua vida, depois de admirar a sabedoria divina do Criador, Davi conclui, quando abro os olhos pela manhã, tu ainda está comigo. Tu ainda está comigo. Eu deitei, dormi, e o Senhor ainda está aqui comigo. O maior consolo do Salmo 139 não é apenas que Deus conhece você, porque você sabe disso, não sabe? O maior consolo do Salmo 139 é que Ele continua pensando em você e Ele tem pensamentos bons ao teu respeito. Ele está cuidando de ti. Ele está sustentando você mesmo sem você não perceber. Ele continua presente quando você acorda. Ele continua presente quando você chora. Ele continua presente, sabe quando? Quando ninguém mais está. Quando parece que todo mundo quer te abandonar. Ou todos te abandonaram. Quando meditamos no Salmo 139, ele deixa de ser apenas uma doutrina sobre a onisciência e a onipresença de Deus e se torna uma canção de confiança na providência
do cuidado de Deus, do cuidado de um pai para seus filhos. Você entende isso nessa manhã? O fato de Deus conhecer tudo sobre você traz mais conforto ou mais temor para a sua vida? Vou perguntar de novo. O fato de Deus conhecer tudo ao seu respeito, tudo sobre você, te causa mais conforto ou mais temor? O Salmo 139 não foi escrito para assustar você. O Salmo 139 foi escrito para consolar. Davi não termina fugindo de Deus. Davi termina se rendendo aos pés de Deus, adorando, reconhecendo. Sabe o que eu vejo? Existe alguém neste mundo que conhece apenas partes da sua história. Eu posso, de repente, te conhecer e conhecer parte da sua história. Ou você me conhecer e conhecer parte da minha história. Mas existe um Deus que governa todo esse universo. Um Deus que conhece tudo e mesmo assim continua amando você, mesmo com suas falhas. Porque Ele quer te resgatar, porque Ele quer te trazer de volta. Corra aos pés do Senhor, confia nele e o demais Ele tudo fará. Corra aos pés de Cristo. Escreva aí, com convicção: eu, a partir de hoje, vou correr aos pés do meu Criador. Eu quero te fazer um convite. Amanhã eu quero te ver aqui. Amanhã, a partir das 5:30 da manhã, temos lives. De segunda a sexta, ao vivo. A próxima será falando sobre El Roi, Gênesis 16, o Deus que me vê. Vamos conhecer a história de uma mulher esquecida, rejeitada, ferida e descobrir por que ela chamou Deus de o Deus que me vê. O que mais falou ao teu coração nessa mensagem de hoje? Me diz. Porque eu te fiz um convite agora que eu quero te ver no próximo. Porque é uma continuação, para você entender melhor. Mas eu queria que você me dissesse hoje o que mais falou ao teu coração. Escreva aqui nos comentários. Eu te dou algumas opções. O que mais falou? Foi o fato de Deus conhecer seus pensamentos? Foi o fato de que você nunca está sozinho, sozinha? Ou foi a certeza de que Ele o conhecia antes mesmo de você nascer? Se essa mensagem tocou profundamente seu coração, compartilhe com alguém que precisa. Compartilhe com aquela pessoa que você sentiu neste momento e veio ao teu pensamento. Porque assim, às vezes, alguns nomes, algumas pessoas vêm ao teu pensamento e você não entende o porquê. Mas de repente é para você orar. Por exemplo, se for agora, é para você compartilhar essa mensagem. Você precisa fazer algo também. Do mesmo jeito que você é alcançado pela graça do Senhor, você pode levar essa graça a outras pessoas e as pessoas podem estar precisando de ouvir isso. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, você pode achar, não, imagina, essa pessoa não precisa. Eu vi essa pessoa essa semana, estava super bem, super forte, tudo cheio de energia, energia boa, positiva, alto astral, sorridente. Você não conhece o dia da manhã. Às vezes aquela pessoa está ali naquele momento. Dias depois ela pode estar precisando de um amparo, de auxílio, de um abraço, de uma palavra, apenas de um ouvido, para ouvir as suas dores, se sentir compreendido, se sentir amado. Eu sei que a gente também não pode intrometer na vida da pessoa e fazer com que ela, estou aqui para te ouvir, venha falar comigo. Não. Essa pessoa precisa se sentir acolhida. No momento dela, ela vai te procurar.
Mas faça a sua parte, compartilhe essa mensagem com uma pessoa muito especial que precisa ouvir ela hoje. Tá bom? E lembre-se, você pode esconder suas lágrimas, suas dores, suas angústias, seus medos de pessoas, mas jamais dos olhos daquele que o formou antes mesmo de você nascer. O conhece e continua cuidando de você de forma maravilhosa. Amém? Vamos fazer uma oração antes da gente encerrar? Vamos parar um instante neste momento, respirar bem fundo, soltar o ar lentamente, se esvaziar, meditar, focar no trono da graça. Respira bem fundo comigo, solte o ar lentamente. Mais uma vez. O Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz, o teu rosto sobre ti e te dê paz. Que o Senhor dê descanso para a sua alma, essa sua alma angustiada, aflita, confusa, cheia de medos, angústias. Que o Senhor esteja no teu lar hoje. Que o Senhor te dê amparo. Que o Senhor te dê, que guarde a sua alma, guarde a sua vida, guarde os seus pensamentos. Você tem escolhas. Escolha estar próximo de Deus. Escolha correr aos pés daquele que te criou e te formou. Escolha ouvir os pensamentos dele ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Ele te conhece. Não são o que as pessoas te rotulam, mas o que Deus conhece ao teu respeito. Não tenha medo. Se precisa chorar, chore. Se precisa falar, fale. Mas cure a sua alma. Cure o seu espírito. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Você precisa se curar. Se entregue, se aprofunde. Não fique somente aqui hoje nesse estudo, mas vai lá, pega a sua Bíblia, lê novamente, verso por verso do Salmo 139. Veja o que Davi está reconhecendo, veja como ele está adorando o Criador do universo, aquele que é soberano, aquele que é majestoso. Ele cuida de ti. Ele está contigo, você não está sozinho, Ele te protege, Ele te guarda. Minha oração hoje é para que o Senhor reine sobre a sua vida, que o Senhor reine sobre a sua casa, que o Senhor reine sobre a sua família. Ele nunca te deixou só, mesmo que você às vezes achou que estava sozinha, sozinho. O Senhor nunca te abandonou. É você que precisa correr aos pés dele, se render aos pés dele e falar: Pai, eu dependo de ti. Pai, me sustenta. Pai, sozinho eu não consigo. Mas eu sei que com o Senhor eu vou conseguir enfrentar todas as dificuldades. Me ajude, Pai, a ser mais tolerante, paciente. Me ajude, Pai, a ter direção para tomar as minhas decisões. Me ajude, Senhor, a fazer as escolhas certas. Pai, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Pai, que eu possa estar mais próximo de Ti. Pai, a Ti eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelas Tuas misericórdias que não têm fim. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então saia daqui hoje vitorioso. E esta é a minha oração para você. Essa é a oração que fica hoje. Amém? Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor esteja com você em todos os momentos. Sejam eles nos momentos bons, nos momentos de dificuldades. Mas entenda,
Deus te ama acima de qualquer coisa, de qualquer falha. Mas também Ele não tolera o pecado, porque Ele é um Deus santo, poderoso, altíssimo em graça, mas também em poder e santidade. Então você precisa mudar. E se você não consegue, Ele pode te ajudar. Quando Deus traz uma palavra como essa hoje, não é para te afastar dele, mas é para te aproximar. É para você reconhecer ele e entender que precisa das misericórdias dele. E é ele que te sustenta. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Que o teu dia hoje seja o melhor dia, faça um excepcional dia. Que hoje seja um dia de vitória, um dia de graça, um dia de renovo. Se perdoe, perdoe, libere o perdão, vira a página. Existe algo novo para a sua vida e Deus tem promessas maravilhosas e pensamentos bons ao teu respeito. Basta você decidir ouvir os pensamentos dele.